de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, em sinal de vergonha e de dor. Não me esqueço essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou, expiou meus pecados, morrendo na cruz. Sim, ali meu Senhor me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou, expiou meus pecados, morrendo na cruz. Sim, ali meu Senhor me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a mensagem da cruz quero sempre levar e viver. Quando Cristo voltar para aqui me buscar, sua glória eu irei receber. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Jair, é impossível a gente olhar para a letra desse louvor e não pensar nos benefícios do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, né? Eu acho interessante que
A letra dessa música diz assim: não esqueça essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Olha os benefícios que vêm da cruz de Cristo, vida. Né? Ele diz, e ela diz que Jesus então assume a nossa morte na cruz e nos dá a sua vida. Ele diz assim também, a letra dessa música diz assim, olha, expiou meus pecados, morrendo na cruz, sim, ali o meu Senhor me salvou. Então, na cruz de Cristo, os nossos pecados foram expiados, foram tirados. Por causa da cruz de Cristo, nós somos salvos. Somos salvos. Né? Meu querido e amado irmão, irmã, é uma alegria ter você aqui. E nós estamos aqui falando da cruz de Cristo porque esse é um tempo importante. Pessoas estão falando a respeito da morte e da paixão de Cristo. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Essa nossa celebração é voltada para que nós possamos refletir sobre os benefícios da morte de Jesus na cruz do Calvário. Eu quero aqui dar as boas-vindas a você que está nos acompanhando nessa celebração. Você, meu querido e amado irmão aqui da IAP de Santana, seja muito bem-vindo, que Deus possa abençoar o seu coração, a sua vida de forma poderosa e extraordinária. Quero também dar as boas-vindas a você que ainda não faz parte da nossa comunidade, você que recebeu um convite, recebeu aí o link dessa nossa celebração, seja muito bem-vindo. Coloque aqui no chat o seu nome e que Deus possa abençoar o seu coração, para que a gente possa saber quem é você, tá bom? Se você quiser conhecer um pouco mais da nossa comunidade, nós estamos na Rua Voluntários da Pátria, 1168, aqui pertinho do metrô do Carandiru, na Zona Norte, em Santana. Venha nos fazer uma visita, vai ser uma alegria poder receber você. Quero chamar a sua atenção para um texto bíblico, um texto que fala a respeito do sacrifício de Jesus, da paixão de Cristo, da sua morte. Isaías 53. Isaías 53 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Como eu disse, essa semana nós vimos muito a respeito da Semana Santa. Foi muito comemorado, foi muito dito durante toda a semana sobre a paixão e o sacrifício de Jesus. Muito se falou sobre esse tema, né? É bom que isso aconteça, é importante. Mas a morte de Jesus, a sua paixão, o seu sacrifício na cruz, a sua entrega, não apenas faz sentido para nós se nós vivermos uma vida que corresponde a esse sacrifício. Não é verdade? Imagine o fato de Deus ter vindo, o fato de Deus ter dado o seu Filho, e o seu Filho, que também é Deus, ter vindo a esse mundo, ter sido morto no nosso lugar. Isso deve haver uma resposta da nossa parte. Nós devemos responder a isso de alguma maneira. Então, só faz sentido a morte, a paixão, o sacrifício de Cristo se nós respondermos a isso de forma positiva. Perceba que o texto que eu li, de Isaías, ele diz que Jesus foi transpassado, foi morto, mas por causa de quê? Por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados. Foi os nossos pecados que causaram a morte de Jesus. Não apenas isso. O sacrifício de Jesus
foi para que nós pudéssemos viver longe das garras do pecado. Jesus morreu e o seu sacrifício não pode ser uma desculpa para continuarmos no pecado, mas sim deve ser um motivo para que nós possamos nos ver livres do pecado. Então a morte de Cristo na cruz foi por causa dos nossos pecados, foi por causa das nossas transgressões. Isso significa que nós devemos viver longe das garras do pecado. E como é que nós podemos saber se estamos vivendo longe das garras do pecado ou não? O texto que eu li, ele diz assim: o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. A pergunta que eu faço para você é: você tem paz com Deus? Você vive em paz com Deus? Algum pecado te perturba? A sua consciência te condena por algum pecado? A paixão de Cristo, a morte de Cristo, é para que vivamos longe do pecado e para que vivamos em paz. Por isso é importante nós compreendermos o que foi que Cristo fez na cruz do Calvário. Como que foi importante o sacrifício de Jesus para que nós pudéssemos ser perdoados, para que nós pudéssemos ser livres da condenação do pecado, para que nós pudéssemos ter paz com Deus. Isso é importante. Jair, e falando sobre isso, eu me lembro que existe um hino que fala a respeito do sangue de Jesus. A Bíblia diz que nós somos perdoados por causa do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Eu me lembro que tem um hino que fala a respeito do poder do sangue de Jesus. Eu lembro que tem um hino que fala sobre o poder do sangue de Jesus. Será que a gente pode ouvir esse hino? Vamos ouvi-lo? Te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tudo maligno escapar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecado ou aceita o dom de Jesus. Com a vaidade desejas findar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecado ou aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te podes tirar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecado ou aceita o dom de Jesus. Queres entrar
no serviço real. Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo loyal? Terás no seu sangue o poder, a poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. A poder, sim, prova o pecado, ou aceita o dom de Jesus, ou aceita o dom de Jesus. Amém. Que poder maravilhoso. Eu acho maravilhosa a letra desse hino, porque ela começa assim, começa fazendo uma pergunta. Do teu pecado te queres livrar? Teu sangue tem poder. Então, o sangue de Jesus ele tem exatamente essa função. Ele purifica do pecado. Então, na paixão de Cristo, na cruz do Calvário, quando Jesus derrama o seu sangue, é para purificar nossos pecados. Né? Querido irmão, olha, Davi, o rei Davi, no Salmo 32, ele diz assim, no verso 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Davi fala do homem feliz porque teve a sua iniquidade, o seu pecado perdoado. Ele diz, super feliz é o homem que é perdoado por Deus. E aí curioso porque ele diz assim, cujo pecado é coberto. Como assim coberto? Será que Deus varre os nossos pecados para debaixo do tapete? Será que Deus finge que não vê os nossos pecados? Não, não é isso que Davi está falando. Nós precisamos entender que Davi, ele estava acostumado com os sacrifícios que aconteciam regularmente no templo lá em Jerusalém nos seus dias. E como que acontecia o sacrifício? A pessoa que ia oferecer o sacrifício, ela levava um animal, ou melhor, vou falar de um outro sacrifício. Um sacrifício que acontecia uma vez por ano, por toda a nação. Uma vez por ano, o sumo sacerdote pegava um bode, imolava esse bode, pegava o sangue dele, colocava numa vasilha de bronze, e esse sacerdote entrava na parte mais santa do templo. O templo tinha 3 partes. O pátio externo, o pátio interno, que era dentro da dependência do templo, e dentro daquela dependência, dentro daquelas 4 paredes, existia um segundo lugar, chamado Santo do Santo. Nesse Santo do Santo, ninguém podia entrar, a não ser o sumo sacerdote, uma única vez por ano. E ele tinha que entrar nesse Santo do Santo com sangue nas mãos, com uma bacia de bronze com sangue. Porque nesse lugar chamado Santo do Santo, tinha a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança, tinha as 2 tábuas de pedra da lei de Deus, dos 10 mandamentos. Então, quando o sumo sacerdote entrava nesse lugar, ele ia até a arca, e essa arca ela tinha uma tampa de ouro, chamada propiciatório. As tábuas da lei estavam dentro da arca, e a arca tinha uma tampa de ouro chamada propiciatório. O sacerdote, então, o sumo sacerdote, então, pegava aquele sangue e ele derramava em cima daquela tampa de ouro. O que acontece? De uma forma bem dinâmica, era como que se Deus estivesse dos céus olhando para baixo e ele estivesse vendo a lei de Deus dentro da arca.
E a lei de Deus, o apóstolo Paulo diz que ela revela o nosso pecado. O nosso pecado, ele fica claro, ele fica evidente porque a lei o diz. Quando você mente, a lei diz, mentiu, mentiroso. Então, a justiça de Deus exige que aquele pecado que a lei revelou, ele seja punido. E punido com morte. Quando o sumo sacerdote jogava o sangue na tampa da arca, aquele sangue então cobria os pecados que a lei revelava. Ou seja, quando Deus via o sangue de uma forma didática, era como se Deus entendesse que, era como se a justiça de Deus entendesse que os pecados que a lei apontavam foram punidos. Por quê? Porque alguém morreu. E como é que alguém sabe que alguém morreu? Porque o sangue foi derramado. Então é isso que Davi está falando. Davi está falando do sangue que cobre os pecados que são apontados pela lei. Agora, veja você, isso não é maravilhoso? É disso que Davi está falando. Davi está falando super feliz é o homem cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. A paixão de Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o seu sangue derramado naquela cruz é para cobrir os nossos pecados. O sangue de Jesus tem poder para perdoar os nossos pecados, porque o seu sangue cobre a multidão dos nossos pecados. Há poder no sangue de Jesus para perdão dos nossos pecados, para perdão dos seus pecados. É disso que Davi está falando. Há poder no sangue de Jesus. Então Davi diz: feliz o homem da qual o Senhor não imputará pecados. Isso quer dizer que todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles que receberam Jesus na sua vida como Senhor e Salvador, todos aqueles que acreditam, que confessam, que confiam que Jesus na cruz substituiu a nós, se você crê que Jesus te substituiu na cruz do Calvário, então o sangue dele derramado na cruz do Calvário purifica você dos seus pecados. É isso que Davi está dizendo. É por isso que nós cantamos: há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus para perdão de pecados. Há poder no sangue de Jesus para purificar de toda a iniquidade. Eu quero te perguntar, você crê nisso? Você acredita que há poder no sangue de Jesus para purificar, seja quais forem a quantidade de pecado que você tenha? A lei de Deus, ela aponta e alcança todos os nossos pecados, todas as nossas falhas. Mas o sangue de Jesus na cruz do Calvário tem poder para nos purificar de todos eles. Absolutamente todos eles. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi totalmente eficaz, foi completamente eficiente, foi poderosamente extraordinário, foi poderosamente perdoador. Agora, o sacrifício de Cristo e o seu sangue derramado na cruz do Calvário foi para que nós tivéssemos uma vida diferente. Foi para que nós pudéssemos viver uma nova vida. E essa nova vida, a Bíblia chama de santidade. Então, já que você crê que Jesus morreu na cruz do Calvário por você, já que você crê
que Jesus derramou o sangue dele para perdoar os seus pecados, agora o Espírito Santo desafia você a viver tempo de santidade, a viver novo tempo, um tempo de santificação. E falando em santificação, Jair, eu me lembro de um hino que fala exatamente desse tempo de ser santo. Fala dessa proposta de Deus para nós, né? Vamos ouvir um pouco sobre esse hino? Eu acho esse hino maravilhoso. Tempo de ser santo, tu deves tomar, viver com seu mestre, seu livre estudar, andar com seu povo e aos fracos valer as bênçãos celestes de Deus sempre ter. Tempo de ser puro, tu deves achar. A sós sempre orando, com Cristo ficar. Teus olhos bem fitos em Deus sempre ter. Conduta, provar seu poder, tempo de ser forte, tu deves buscar, o mestre seguindo, tristeza sempre obedecer, na fonte divina jamais te esquecer. Tempo de ser útil, tu deves guardar, muito calmo nas lutas, em Deus confiar, socorre os aflitos, repletos de amor, os passos seguidos ser santo. Ele diz, né? Ser santo é andar com o mestre. Ser santo é estudar o seu livro. É orar sempre, é socorrer os aflitos. E eu gosto como ele termina. Ele termina dizendo assim: os passos seguindo do teu Salvador. Interessante isso. Então, a morte de Cristo na cruz do Calvário, meu irmão, a morte de Cristo na cruz do Calvário, a paixão de Cristo,
é para que você e eu possamos viver um novo tempo. Um tempo de ser santo. Um tempo de viver para a glória de Deus. Isso é maravilhoso. O apóstolo Pedro, ele vai falar sobre isso na sua carta. A primeira carta de Pedro, no capítulo 1, verso 14 ao 16, Pedro vai dizer assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Ou seja, a morte de Jesus na cruz do Calvário, o seu sangue derramado para perdão dos nossos pecados, não deve ser uma desculpa para vivermos no pecado. Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, a sua morte é para que nós possamos viver um novo tempo. É para que nós possamos viver uma nova vida. Ele nos deu da vida dele. Pedro diz que agora, como filhos obedientes, nós não podemos nos deixar amoldar, ou seja, nós não podemos nos deixar entrar na forma dos nossos maus desejos, das nossas cobiças, que antes nós tínhamos quando nós estávamos perdidos, mas agora em Cristo Jesus, como filhos da obediência, Pedro vai dizer: não se deixem amoldar, não se deixem entrar nessa caixa, nessa forma dos maus desejos do seu coração. O que Pedro está querendo dizer é o seguinte: quando você não tinha Jesus, antes de você ser salvo pela graça, ou sem Cristo, sem uma nova vida em Cristo Jesus, o homem, ele é escravo do pecado. Ele é escravo dos seus desejos. Ele é escravo da sua vontade. O apóstolo Paulo descreve isso em Romanos capítulo 7, dizendo: aquilo que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Este eu faço. Então ele diz: o bem que eu desejo, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero praticar, esse eu faço. Paulo está falando da condição deste homem. O homem que é sempre vencido pelos seus desejos. A morte de Cristo na cruz, o sangue de Jesus para perdão dos nossos pecados, deve nos levar a uma vida de santificação. E nós só podemos viver uma vida de santificação, de obediência, por causa daquilo que Deus opera em nós. Por causa da santificação que Deus opera em nós. Então, se você creu em Jesus, o Espírito Santo vai levar você a esse tempo de santidade, a esse tempo de ser santo. Antes de Cristo, nós não tínhamos controle sobre os nossos desejos. Como eu disse, porque nós éramos escravos do pecado. Mas agora em Cristo nós somos livres e podemos dizer não ao pecado. Podemos resistir às tentações que nos sobrevêm. Cristo na cruz, ele nos libertou. E por que nós devemos ser santos? Pedro responde: porque aquele que te chamou é santo. Ora, aquele que te chamou é santo. É isso que Pedro está dizendo. A razão é essa. O Deus que te chamou a uma nova vida é santo e quer que você também tenha uma vida de santidade. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que nós podemos viver realmente uma vida de santidade? Como é que nós podemos viver? O que é ser santo? Ser santo é viver para a glória de Deus. Ser santo é viver para o louvor do nome dele. Deixa eu te perguntar.
como é que você trabalha? Ou melhor, o modo como você trabalha glorifica Deus? O jeito como você trata o seu marido, o jeito como você trata a sua esposa, glorifica Deus? Os sites e as redes sociais que você navega na internet trazem glória a Deus? A maneira como você guarda o sábado tem glorificado a Deus? Aquilo que você tem comido tem sido para a glória de Deus? Porque a Bíblia diz que quer comais ou quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Fazer para a glória de Deus é fazer de uma forma que o agrada. E quando nós vivemos uma vida para a glória de Deus, então sim, nós somos santificados. Isso é viver a nova vida que Cristo idealizou. Isso é viver a nova vida pela qual Cristo morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos viver essa nova vida. Então, ser santo tem a ver com uma vida que glorifica a Deus. Jesus morreu na cruz para viver uma vida para a glória de Deus e não para que nós pudéssemos continuar vivendo do mesmo jeito. Jair, tem um hino que fala da história de um homem que passou por esse processo. Tem um hino que fala da história, é como se alguém contando uma história, como que ele vivia antes de Cristo, como foi que ele encontrou a Cristo. Né? E é uma espécie de testemunho esse hino. É um hino que eu tenho certeza que você que está em casa conhece. Eu quero convidar você a cantar conosco. Vamos ouvir esse hino, Jair? Quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Mas ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi
na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. E agora me alegro em sua luz. Será que essa é a sua história? Essa é a minha história. Com cego eu andei, perdido eu vaguei, longe, longe do meu Senhor. Eu ouvia a palavra, eu ouvia as pregações. Eu tenho certeza que você, essa semana, ouviu muito sobre o sacrifício de Jesus. Isso significa que Deus tem um total interesse em sua salvação. Isso significa que Deus tem total interesse que você creia naquilo que aconteceu na cruz do Calvário e naquele que foi crucificado na cruz do Calvário. Essa é a minha história. Essa é a história do Jair. Ó quão cego nós andamos, né? Ó quão cego. Nós ouvimos falar dessa graça, mas a gente se fazia de surdo, difícil. Talvez você esteja vivendo essa história, talvez você esteja nessa parte da história. Mas assim como um dia nós sentimos o nosso pecado, a lei revelou o nosso pecado, nós então nos apressamos a Jesus, corremos ao seu encontro. E o meu desafio hoje é para que você corra também ao encontro de Cristo. Essa é a minha esperança. Eu tenho certeza, você tem ouvido falar durante toda a semana a respeito da morte de Jesus na cruz do Calvário. Você conhece essa história. A pergunta que eu tenho para você hoje é: o que é que você vai fazer diante desse fato? O que é que você faz diante disso? Se você tem andado perdido nesta vida, sem rumo, sem direção, eu convido a você a pedir por socorro a Deus. Ele ouve. Se você está perdido, Cristo é o Salvador dos perdidos. Você está sendo chamado a Ele. Seus pecados não têm deixado você em paz. Eu te chamo a crer em Cristo hoje para perdão dos seus pecados. Cristo, o Cordeiro de Deus, já foi morto. O sangue dele pode cobrir uma multidão infinita de pecados. A pergunta que eu faço é: você crê nisso? Eu quero desafiar você a viver uma vida diferente. Eu quero desafiar você a viver uma vida santa para a glória de Deus. Eu quero também orar por você. Posso orar por você? Posso orar pela sua vida? Você pode orar comigo? Pai Santo, nós te louvamos. Nós te bendizemos pela cruz de Cristo. Nós te bendizemos pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós te louvamos e te bendizemos porque
No sangue de Jesus há poder para perdoar a infinidade dos meus pecados. No sangue de Jesus há poder para perdoar uma infinidade do pecado de qualquer um de nós. Eu te louvo, Senhor, porque a sua morte na cruz do Calvário nos dá a oportunidade de vivermos uma nova vida, uma vida santa, uma vida para a glória do teu nome, uma vida diferente. O seu sacrifício na cruz do Calvário nos dá, Senhor, a possibilidade de dizermos agora não ao pecado, porque nós não somos mais escravos dele, nós somos agora servos de Jesus. Eu oro a ti, Senhor, por essa pessoa que tem acompanhado essa celebração, mas que ainda, meu Deus, não tem, apesar de ter ouvido sobre o seu sacrifício, apesar de saber que o Senhor morreu na cruz do Calvário, Pai, o Senhor Jesus, apesar, Pai, de saber que o Senhor enviou o teu Filho para a cruz do Calvário, essa pessoa, meu Deus, ainda não entregou a vida a ti. Senhor, tem misericórdia, abençoe. Espírito Santo, convence ela agora, em nome de Jesus, para a salvação. Mas nós te louvamos, Senhor. Eu te louvo, Senhor, por cada irmão e irmã da nossa comunidade, da nossa igreja. Eu te louvo por cada um que foi alcançado por sua graça, por cada um que foi perdoado de todos os seus pecados. Eu te louvo, ó Pai, pela vida de cada irmão e irmã. Eu te engrandeço, Senhor. Eu te exalto, ó Deus, pela vida de cada um deles. Continue, meu Deus, transmitindo graça, bondade, abençoando a vida deles. Continue os ajudando a viver uma vida para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço. Amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito de luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e a teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fruir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém.
Agradecemos a Deus, louvamos e bendizemos a Ele. Querido irmão, irmã, espero que você tenha celebrado e adorado o Senhor nessa noite. Espero que você esteja com o seu coração grato por todos os benefícios conquistados na cruz do Calvário, que Cristo conquistou na cruz do Calvário por você. Você, meu querido e amado irmão, que está nos visitando nessa celebração, quero agradecer a Deus pela sua vida. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo opere poderosamente no seu coração, em nome de Jesus, para a salvação, para perdão de pecados, para uma nova vida em Cristo. Pois foi isso que Ele conquistou na cruz do Calvário para todos nós. Que Deus abençoe a sua vida. Você tem uma semana extraordinária de bênção da parte de Deus. Quero agradecer aos nossos irmãos, a todos que aqui vieram e colaboraram. Que Deus abençoe o seu coração de forma poderosa. E aí, Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Obrigado por estar conosco nessa celebração. Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos e irmãs, Deus abençoe a vida de vocês. Um forte abraço e até o nosso próximo culto, a nossa próxima semana, em nome de Jesus. Uma boa semana a todos. Fiquem na paz, em nome de Jesus. Amém.